Vamos chegando, pessoal. Hoje tem live. Hoje é sobre o ESG, baseado no estudo sistematizado da doutrina espírita. ESG, apostila da FEB. Vamos estudar hoje a vida do codificador Allan Kardec. Hoje nós vamos descobrir um pouco da vida dele. Boa noite, Sônia. Antes de ser Kardec, antes de assinar com esse pseudônimo e depois também, né? Boa noite, Sônia. Espero que você tenha tido uma noite muito boa de Natal, né? A gente já está aí no dia 26, mas está valendo. Feliz Natal para todo mundo. Para quem chegar agora ao vivo e também para aqueles que forem assistir a live depois. Bom, confesso para vocês que eu não estudei muito. Eu tinha duas opções. Ou eu pulava esse período de festas e deixava para continuar depois, lá do dia 9, que no caso na outra semana, porque no dia 9 com certeza não vai ter, porque é meu aniversário. Ou então, né, a segunda opção, obrigada, a segunda opção era fazer como dá. Então eu vou fazer como dá, gente. Claro que eu já estudei várias vezes esse roteiro, já estudei, já fiz palestras sobre a vida de Kardec, mas eu estou me referindo a hoje. Não tive muito tempo para estudar como eu gosto, me dedicar tanto assim. Então a gente vai se basear, como sempre, no slide da FEB que eu envio depois lá no grupo do Telegram, para quem ainda não está, né? Quiser participar, eu envio sempre lá o slide com resumo. Mas, né, vamos aqui improvisando, mas eu tô aí com essa deficiência, digamos assim, de não ter podido me dedicar tanto a esse estudo como o codificador merece. Mas é claro que a gente está aqui sempre, toda semana. Então, mais para frente, lembrando de algo que eu não disse no dia de hoje, eu menciono. Boa noite, Daniel. Boa noite, Flávio. Então, a nossa live de hoje é baseada no roteiro 2 do módulo 2 também, né? O módulo 2 vai tratar da codificação espírita. O roteiro 2, que é o nosso tema de hoje, é Allan Kardec, o professor e codificador. Para quem está chegando, está meio perdidão, a gente já estudou no módulo 1 a introdução ao estudo do Espiritismo, que falou sobre o contexto histórico do século XIX na Europa, sobre o Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto, tríplice aspecto da doutrina espírita, filosófico, científico e religioso. Boa noite, Andréa. Boa noite, Moni. Os pontos principais da doutrina espírita. Tudo isso está salvo aqui no perfil. E agora, no módulo 2, a gente estuda a codificação espírita. Ou seja, semana passada estudamos as irmãs Fox e também as mesas girantes, os fenômenos que antecederam a codificação. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Allan Kardec. É claro, é um roteiro longo, preciso, né, resumir aqui, e aí eu estou me baseando nesse slide da FEB que eu vou enviar depois no grupo, lá no canal, perdão, do Telegram. E aí vamos embora lá, né? Que a espiritualidade nos abençoe, nos ilumine, me oriente de cá, abençoe vocês daí, e irradie essas vibrações positivas que a gente está aqui sempre, né? Pensando no bem, vibrando no bem, no espiritismo, nessa doutrina maravilhosa, que a gente possa se fortalecer aqui, conhecendo um pouquinho do trabalho maravilhoso de Kardec, né? Que ser humano, que espírito que veio aqui com essa missão tão linda e nos proporcionou, né? A gente, com certeza a gente vai sair daqui ainda mais assim, orgulhoso, mais fã de Kardec. Então vamos lá. O professor Rivail fez em Lyon seus primeiros estudos. Mas peraí. Vamos primeiro aqui. Nascido em Lyon, aqui tá na apostila tá Lyon, no slide tá Lyon, na França. Em 3 de outubro de 1804, de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, ou seja, a família dele já tinha, né, uma estrutura para dar ele, um suporte. Ele nasceu numa família que podia proporcionar a ele estudos, né, se dedicar a isso também. A gente sabe que quando o espírito encarna com uma missão tão importante, ele também recebe esses subsídios, o que é necessário para que ele possa desenvolver aquela missão. Então, Allan Kardec, que hoje a gente vem aqui a descobrir quem está chegando na doutrina espírita, que na verdade era Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu essas carreiras da magistratura, né, da advocacia. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Boa noite, Allan. Então, mais tarde, como professor, ele tornou-se muito conhecido pelas obras didáticas publicadas e pelo trabalho realizado no campo da educação. Mas Kardec quis
discernir o seu trabalho como professor do seu trabalho na codificação espírita e, por isso, o pseudônimo Allan Kardec. O professor Rival fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Então, os seus primeiros estudos, com 10 anos, Kardec já estava no Instituto de Yverdon, né? E aí ele lá já estava. É interessante que aqui vai dizendo para a gente como toda a formação dele escolar, a formação, os pais, tudo proporcionava a ele não só o desenvolvimento intelectual, como o desenvolvimento moral, para ele desenvolver as qualidades necessárias que mais tarde fariam uma diferença na hora dele codificar, dele entregar a sua vida a um trabalho tão diferente e importante como esse. E aí, se a gente for parar para pensar em tanto preconceito que ainda existe com a doutrina espírita, imagina Kardec lá, gente, anotando, criando método, né? Para quem ainda não assistiu, muito importante assistir o filme Kardec, né, na Netflix, um filme muito bonito que retrata uma parte, é claro, não tem como retratar numa obra assim artística cinematográfica de 1h30, menos de 2 horas, toda a vida dele. Então, é claro que vai faltar alguma coisa, mas é um recorte muito interessante sobre a vida dele, mostrando essa dedicação. E aí, Kardec, né, com a idade de 10 anos, seus pais o enviam para Yverdon, na cidade suíça do cantão de Vaud, situada na extremidade do lago. Aí tem aqui uns nomes complicados, hein, gente, que pra gente não vai fazer muita diferença, não. A fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805 pelo professor filantropo João Henrique Pestalozzi, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros, citado, descrito, imitado. Era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Olha a importância. Pessoas, personalidades da política, das artes, enfim, várias pessoas importantes frequentavam, passavam por lá. Pestalozzi era muito importante, tinha esse destaque. Ele foi um dos pioneiros, Pestalozzi, da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Rival era um aluno dedicado e se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Olha só a importância de Kardec. Ele se destacou e se tornou discípulo de Pestalozzi. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos para fundar institutos semelhantes ao de Yverdon, confiava a Denisard Rival o encargo de substituí-lo na direção da escola. Olha isso, desde novinho já tendo tamanha responsabilidade, já mostrando aí para ele, né, o que ele percorreria depois. E o exercício das funções diretivas e educativas, a gente vai pontuando, né? Não tem como contar muito. Né? No início de 1825, ele dirige a escola de primeiro grau, o primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris. Porque Kardec vai lá para esse instituto, ele aprende com Pestalozzi, se desenvolve, como eu disse anteriormente, substitui ele em alguns momentos e depois ele volta para Paris e vai formar o seu, né? Então, as obras didáticas de Kardec, quando ele chega na capital da França, em Paris, ele se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs. Kardec falava várias línguas, gente. Eu aqui muito mal no português, hein? Então, assim, em dezembro de 1823, ele lançou um curso prático e teórico de aritmética, assim como tem uma lista enorme de livros que ele lançou, de obras didáticas importantíssimas para pessoas, para famílias que desejavam ensinar, né, seus filhos em casa mesmo, ou para instrutores. E tudo que ele desenvolvia tinha um pouco lá do método Boa Noite, tinha um pouco lá do método de Pestalozzi que ele aprendeu e também dele, é claro, ele colocava ali também, aprimorava, digamos assim, não que fosse melhor, comparando, querendo dizer que é melhor do que Pestalozzi, mas ele colocava muito dele, do que ele desenvolveu. Em 1826, ele fundou um instituto técnico que funcionou até 1834, o Instituto Rival. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais. O filme retrata também essa parte, né, de contabilista. E passou a dedicar-se juntamente com o professor Levi Álvares à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos.
Então já era algo que provavelmente havia essa necessidade e Kardec encontrou ali, né, um jeito de resolver essa questão. Rivaio era um linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Então, quando ele para codificar a doutrina espírita, ele não vai ficar na superficialidade, né? Ele vai aprofundar. Tudo isso que a gente está vendo hoje mostra a base dele, para que depois ele venha a preparar a doutrina. Com todo esse conhecimento que ele tinha, ele foi apurando, investigando, ele foi buscando informações de vários outros locais. Tanto que a gente vai ver que o método dele, faz parte de um outro roteiro, né? Mas o método para essa codificação é ele receber de médios de diversos locais as mensagens parecidas. E aí ele entende que não é o próprio médio que está inventando aquilo, inventando aquela resposta que ele fez. Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Arras. Como pedagogo, Rival dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros. Rival utilizou-se do ensino intuitivo, que é um processo didático preconizado por Pestalozzi. Então, olha quanto conhecimento ele não tinha para poder depois ele parar, escrever, interpretar. E aí, quando ele fazia uma pergunta para os espíritos e vinha a resposta, ele fazia uma outra pergunta. Não podia ser uma pessoa despreparada para poder preparar tudo isso, né? Fazer as perguntas certas. E realmente isso que importa, né? É você saber ouvir, como jornalista, eu posso falar, né? E fazer as perguntas certas no momento certo para poder apurar aquilo direito e depois ele reunir e contar a história como tem que ser contada. E a sua vida como professor colaborou para que a gente tivesse um material totalmente didático. A gente pega ali o Livro dos Espíritos e vê a divisão que ele fez, que depois vai desencadear outros livros da codificação. E dentro do Evangelho, por exemplo, aquela ordem que ele vai seguindo também, tudo detalhadamente, quando a gente vai estudando, vai percebendo como faz sentido, né? E que a gente pode estudar as obras separadas ou estudar as obras de uma vez, é claro que é muito difícil, mas não importa a maneira que a gente estude, a gente vai ter uma compreensão. É claro que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, pegar uma gênese da vida é muito mais difícil, mas se você não tem aquela exata ordem de eu tenho que primeiro estudar o livro que foi publicado primeiro, para depois o segundo, o terceiro, o quarto. Então ele se dedicou, né, a essa vida como professor por muitos anos. A gente vai ver aqui que Kardec foi com 18 anos que ele pôs-se a exercer o magistério, né, que ele voltou para a França. E aí com 22 anos, ele já tendo fundado em Paris, né, a instituição Rival, o jovem professor exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos. Também muito importante, eu vou falar agora mesmo dela, não, casou aí, ó, certinho. Na hora que eu ia falar, eu olhei para a tela. Aqui nesse trecho fala justamente da importância da professora Amélie Gabrielle Boudet, né, com quem ele se casou em 1832. Olha só a mulher poderosa, né? A mulherada sempre lá, ó, dando um empurrão no homem se ele travar. Então, deve-se ressaltar que tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivail pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Gabrielle Boudet. Foi no decorrer de sua carreira como instrutor filantropo que Rivail exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que estava reservada, para que a gente perceba como a espiritualidade vai preparando a gente no decorrer da nossa vida. Às vezes a gente está muito assim, preso aqui agora, né? Eu não consigo isso, eu não resolvo isso, e a gente está sendo preparado, porque mais tarde, daqui a, sei lá, 1 ano, 2, ou até daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar, quando eu passei por aquilo ali, eu desenvolvi isso. Então, se eu passei por aquilo ali, eu passo por isso aqui também.
Não tem uma coisa assim? Conta aí pra mim se vocês não têm, de repente, esse tipo de pensamento. Eu, por exemplo, boa noite, Karen. Eu, por exemplo, tenho muito disso. Esse ano, então, que foi um ano com muitas dificuldades, às vezes eu parava e falava, não, peraí, eu já passei por isso e isso, então agora eu vou passar por isso, né? Então eu fazia esse exercício de voltar a 10, a 15, a 20 anos que fosse, lembrar de uma dificuldade que eu superei e pensar, eu vou passar por essa também. Hoje em dia eu tenho mais fé, eu tenho mais força, eu tenho mais condições de superar isso. Então a gente vai, por mais que a gente não goste, né? Quem vai gostar de sofrer, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente consegue desenvolver as nossas habilidades, ter mais paciência, mais fé, né? Ser mais resiliente. E no momento necessário que a gente precisa, a gente tem onde recorrer. Sabe que naquele momento passado a gente teve isso. Kardec, com toda essa missão dele, ele foi desenvolvendo essas habilidades que mais tarde fariam diferença no seu trabalho com a codificação espírita. Então, Allan Kardec já havia firmado bem alto no conceito, antes mesmo que o espiritismo se popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, Rival já havia firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores, ou seja, ele era respeitadíssimo. A sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Ele já tinha um trabalho importantíssimo de obras didáticas na França, na área da educação pública. Então, ele não podia simplesmente agora vir usar o nome dele. Então, ele usou o pseudônimo Allan Kardec, que também tem toda uma história que daqui a pouco a gente vai falar, né? O ensino intuitivo, né, que comenta-se aqui, que ele se baseia, que ele aprendeu com Pestalozzi, ele se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, operando sobre todas as faculdades da criança. Uma das coisas bem importantes também desse método é o amor, que se desenvolve, o vínculo entre o professor e o aluno. Esse método faz a criança pensar a seu modo, a caminhar com seus próprios pés e não com os pés do mestre. Enfim, a criança é estimulada em sua iniciativa pessoal. Então, alguns tópicos aqui também a respeito desses princípios pedagógicos do ensino intuitivo são: cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo-lhes a atenção para os objetos que a cercam. Cultivar a inteligência, observando um comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que faz. Não é só você tem que fazer isso aqui porque tem que fazer. Qual o objetivo que você tem para fazer isso, para realizar? Né? Qual a razão disso? Questionar essa liberdade, né? Entender o motivo, por que você está fazendo aquilo. Isso é muito importante em tudo da nossa vida. Nesse momento, então, que a gente está aí repensando, pensando agora, então, fim de ano, a gente fica analisando. Eu analiso demais, analiso que eu chego, canso de analisar, porque é fim do ano e vem junto aniversário. Então, eu fico assim, não aguento mais refletir sobre a vida. Que a gente para e tem que pensar, né? Porque é bom esse exercício para que a gente não fique só vivendo no automático, como diz aqui, e só fazendo o que tem que fazer, o que vai aparecendo. Então, é importante que a gente pare e entenda a razão por que eu estou fazendo isso, ou porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, que eu quero, que eu acredito, que eu tenho vontade, onde eu quero estar daqui a um ano, onde eu quero estar daqui a 5 ou 10 anos, porque a vida vai passando. Se a gente não parar para recalcular a rota, como diz uma amiga psicanalista, a gente fica tendo aquela vida que a gente não queria ter, insatisfeita, porque a gente muda e não faz mais sentido em determinados momentos, né? A gente está fazendo o que a gente fazia antes e não repensa o motivo. Evitar, né, como eu disse, toda atitude mecânica. Conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Só confiar à memória aquilo que já tenha sido aprendido pela inteligência. E Kardec foi autor de numerosas obras de educação. Deixa eu ver aqui. Ele era conhecido pela sua inteligência, pelo discernimento e ponderação. E tornou-se amigo, assim, de Victor Hugo, de Camille Flammarion e outros conhecidos e ilustres pensadores franceses. Então, Kardec cheio dos amigos, né? Seu nome era conhecido e respeitado entre muitas
Suas obras foram adotadas pelas universidades da França. Ele era muito respeitado e as suas obras foram reconhecidas, né, também. Aí aqui no slide que eu vou enviar depois lá no canal do Telegram tem todas essas obras sendo mencionadas, tem uma biografia assim, nome do pai, nome da mãe, interesses, tem tudo aqui sobre Kardec. Então, para resumir assim a vida dele, né? Em meados de 1825, ele dirige a escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino por ele fundado em Paris. E em 26 ele cria a instituição Rivail, um instituto técnico que funcionou até 1834. Ele dedicava-se à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos, como eu falei anteriormente. Era poliglota, né? Conhecia a fundo várias línguas e era membro de várias sociedades. Os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos foram as mesas girantes que a gente viu na live da semana passada, em 1854, né? Porque Kardec, ele já era um cara curioso, né? Um cara dos estudos, e ele era magnetizador. Para quem não tem ideia, né? O magnetismo se baseia naquela, eu vou falar bem superficialmente, né? Mas é a energia que nós temos e que podemos transmitir. Por exemplo, o passe é uma mistura daquele fluido espiritual com o fluido animal, nosso fluido vital, e assim a gente transmite. O magnetismo, no caso aqui, só a pessoa, né? Tá vindo de mim, da minha própria energia. De uma maneira bem simples é isso. Então ele foi cutucado através de um outro magnetizador que ele conhecia, que estudava essa questão de você transmitir a energia, de fazer, no caso ali, o objeto se mover. Os primeiros estudos sérios de espiritismo foram em 55, no ano seguinte. As notícias de desempenho da missão dele já foi em 56. Veja como a partir daí vai a cada ano, ele vai mudando, vai entrando cada vez mais, né? O nome Allan Kardec surgiu em 1857 e a atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita foi-se até a sua desencarnação em 31 de março de 1869. Então, Kardec, com 22 anos, ele já criou a instituição Rivail, foi trabalhando, e com mais de 50 anos, ele começa aqui o seu desempenho, com 52 anos, que tem a mensagem do Espírito de Verdade. Eu tenho um entendimento também a respeito disso, que quando a gente já conversei até com um amigo sobre isso, a gente quer desenvolver o trabalho na doutrina espírita, só que a gente tem um conflito porque também tem que desenvolver o nosso trabalho material, né? Independente de ser uma super carreira, todos nós temos a nossa profissão, a nossa função, a gente se dedica a algo, e aí sempre surge esse questionamento, né? Por exemplo, eu tive que desenvolver outras habilidades, aprender coisas novas esse ano, e para isso eu tinha que tirar um tempo do espiritismo. Não conseguiria cortar completamente, até porque minha casa precisa de mim. Mas eu diminuí muito, e uma das coisas que eu fiz foi deixar de atualizar o perfil aqui, o Estudo de Kardec, nos primeiros semestres do ano, né? Não publiquei nada, e depois, quando eu voltei, eu publiquei uma coisa ou outra, agora que eu voltei a publicar semanalmente. Então, foi uma das coisas que eu fiz entre várias que eu cortei. E quando eu conversei com uma senhora, todo mundo entendeu, mas quando eu conversei com uma senhora, ela me respondeu isso. Você está muito certa, minha filha, de cuidar da sua profissão, porque até Kardec, ele foi codificar, né? A missão surgiu para ele já a partir de uns 50 anos que ele já tinha, e aí que ele pôde se dedicar completamente. Para isso, ele foi preparado antes pelos espíritos, por toda a sua vida, desenvolveu o que ele precisava, para no final ali ele desenvolver. Então não é que a gente vá deixar para o final da vida para cumprir a nossa missão dentro do espiritismo, mas às vezes também a gente se cobra demais, né? Eu queria fazer tanta coisa dentro do espiritismo, ajudar, colaborar, ou seja, fora também, de uma outra maneira, mas a gente também tem a vida material, né? Tem a família, tem vários círculos aí que a gente precisa tomar conta, né? Várias fatias de um círculo, né? A saúde, o lazer, a educação, enfim, então tudo no seu tempo, né? Os primeiros contatos aqui com os fenômenos mediúnicos, então, foram através... Bom ponto, né, Alan? Então, porque realmente é puxado. Uma das coisas que eu converso com ela é justamente essa questão, por exemplo, do nosso compromisso aqui, a live. Eu tenho feito todo domingo. E aí eu e a Alan sempre conversamos sobre isso. Como é difícil você se comprometer
a fazer num determinado dia é assim, e se eu não puder? E se eu estiver cansado? Se a minha família precisar de mim? E se o trabalho precisar? É bem difícil. Então, por isso que eu falo, né? É tal dia, depois eu dou certeza. A gente vai falando assim. Porque a gente quer ajudar, mas ninguém é de ferro, né? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Os fenômenos mediúnicos, Kardec chegou como, né? Quem foi que cutucou? Foi o senhor Fortier, que era um magnetizador, que ouviu falar, Kardec, na sua carta, ele diz assim: em 1854, eu ouvi pela primeira vez falar das mesas girantes. Encontrei um dia um magnetizador, senhor Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo, e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com efeito muito singular, respondi, mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Ele acreditava que era energia, era eletricidade que estava fazendo as mesas girarem, mas ele também não sabia como as mesas giravam, porque, gente, pelo que se fala, as mesas não davam uma giradinha, elas giravam pra caramba, né? Então, algum tempo depois, encontrei-me novamente, Kardec diz, novamente com o senhor Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale, interrogada, ela responde. Isto agora, e Kardec, peraí, né? É outra questão. Só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá ele não estava acreditando, achava que era história para boi dormir, né? Mas o Kardec ficou com aquilo, né? E assim, cutucou ele. Ele achou aquilo muito estranho. Ele achava-me na posição dos incrédulos atuais que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Eu estava diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. No ano seguinte, olha só, ele não acreditou, não foi procurar saber, né? Ele encontrou com outro, o senhor Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com um entusiasmo que consagrava todas as ideias novas. Então, esse outro amigo começa a falar novamente sobre as mesas girantes. Para vocês verem como durou esse período aí das mesas girantes, né, que a gente estudou no domingo passado. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, aí ele já foi na casa da senhora Roger em companhia do senhor Fortier, o seu magnetizador. Ou seja, ele já resolveu investigar aquilo ali. Vamos ver, tá todo mundo falando, vamos ver o que dá. Aí aqui diz que nessa casa foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Veja bem, não deixavam dúvida. E aí, já falei aqui, eu acho que algumas vezes, né? Quando eu estudei isso, eu falei assim lá, gente, mas que girava mesmo. Gente, a mesa girante girava mesmo. A mesa girante não só girava, como ela corria, saltava. Olha que loucura. Eu ia sair correndo. Então Kardec falou: agora não tem jeito, tenho que investigar esse fenômeno. Assisti então alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então Kardec fala, opa, eu vou estudar isso aí, eu quero entender. E aí no filme a gente até vê ele investigando, indo em alguns locais, tentando ver se tem uma corda, se tem alguma coisa puxando a mesa para cima, sacudindo. Karen tá entendendo aí, gente, porque eu tô falando muito rápido. Hoje eu tô até acelerando mais mesmo, porque ó, tem muito conteúdo. Então, eu fiquei com receio. Tem tantos detalhes aqui, que se eu ficar falando devagar, a gente não vai poder ver em 1 hora. Alan, você tá bem?
Alan não estava bem, né? Então, Kardec, né, ele vê essa escrita mediúnica já nesse primeiro dia, ele vê a mesa girar, ele vê a escrita mediúnica. Kardec vê a mesa girar, vê a mesa saltar, correr, vê a escrita mediúnica e fala, eu vou investigar, eu quero saber o que está acontecendo, o que está causando isso aí, né? Porque até então, como magnetizador, ele entendia alguns movimentos, né? Algumas coisas que poderia se acontecer através dessa transmissão de fluidos, de eletricidade, né? E é interessante quando a gente vai investigar esse lance da eletricidade, tem, por exemplo, cabelo arrepiado, tem umas coisas assim, o imã, né? Magnetismo, atração. Tem um estudo mais para frente no próprio ESG sobre isso. Os primeiros estudos sérios, né? O que ele faz? Kardec vai investigar, e aí ele vai conversar com duas médiums, né? Duas meninas que são retratadas no filme, né? Como crianças, como jovens bem novinhas, né? Kardec vai falar com as irmãs. Foi nessas reuniões na casa da família Baldan. Agora eu não lembro, gente, se é Baldi ou Baldan, não tô lembrando. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Bom, Kardec pensava bastante, hein, gente? Ele ficava lá pensando, aqui tem vários relatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que o espiritismo, olha isso, Kardec foi lá observar, não só como acontecia o fenômeno, como também como era essa comunicação e o que vinha lá na comunicação. Então, uma coisa que ele observou é que o espírito, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, né? Que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento, que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Ou seja, não era porque estava dando aquela comunicação que o espírito sabia tudo, que o cara estava entendido de tudo que se passava no outro plano. E aí tem muito espírita que precisa estar ligado nisso, né? Porque acha que o espírito falou, tá falado. Peraí, né, gente? Da onde você vem? Né? Com quem que eu tô falando? Quem é você na fila do pão da espiritualidade? Tem que ser assim, porque não é só porque o médium falou, que o médium escreveu lá, que eu tenho que acreditar em tudo. Então, quem é você na fila do pão da espiritualidade para estar me falando isso? Vamos investigar, né? Sério, o crivo da razão, sempre lá questionando como Kardec fazia. Ele vai entender que a pessoa... ele vai entender que aquele espírito ele está dando a sua opinião pessoal sobre o que ele vê, a maneira como ele vê as coisas, a parte que está sendo revelada para ele. E aí cada um vai ter um entendimento. Aí vamos pensar em nós, né? Eu, daqui do Rio de Janeiro, eu vejo a vida de uma maneira, morando na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um caos no Rio de Janeiro. Tô aqui suando. O Alan, lá em Uberlândia, ele vai ter uma outra perspectiva da vida, de acordo com a sua vida, né? A Karen, que é lá do Acre, o Acre existe, né? A Karen lá do Acre vai ter uma outra percepção, né? Então a gente já muda de acordo com a educação que a gente recebe, com a cultura que a gente tem, com o local onde a gente vive. E é claro que a gente não vai ser completamente diferente por morar em regiões diferentes, tanto que nós somos amigos, temos afinidades. Mas eu digo que a percepção que a gente tem, né? O Acre existe. Alan uma vez perguntou pra mim assim, jogou no Google e falou, e a tua cidade tem não sei quantos mil habitantes, como é que tu consegue viver aí? Eu falei, fazer o quê, né? Eu não nasci exatamente aqui, mas assim, nasci no Rio. Fazer o quê, né? Tem que viver, né? Gente, até a vida me levar para outro lugar, tenho que viver aqui. Mas cada um tem, né? Enfrenta essas dificuldades e também tem as condições. Por exemplo, eu consigo desenvolver um trabalho na minha casa espírita por morar bem pertinho dela. Se eu morasse longe, eu não ia conseguir ter a mesma presença e ter o mesmo trabalho, né? Desenvolver o trabalho que eu desenvolvo lá. Então a gente vai fazendo, a vida vai levando a gente, né? De acordo com isso. Kardec, então, reconhece, já identifica essa questão, que ele está recebendo uma mensagem
e aquilo é opinião, é aquela parte do conhecimento daquela pessoa. Assim como quando a gente conversa com uma pessoa de um lugar, ela vai contar. Se eu conversar com a Alain, ele vai me contar como é Uberlândia, como é Minas, ele me conta as expressões, né, de Minas, e assim por diante. A gente vai conversando com pessoas dentro do Brasil mesmo, que é um país enorme, ou de outros países, e essas pessoas vão trazendo um pouquinho. E até mesmo no mesmo estado. Tem aqueles bairros mais nobres, as pessoas com mais condições falando financeiramente, com menos, cada um vai ter a sua parcela ali, a sua vida, para poder contar a sua percepção, né? A sua experiência. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível. Então ele já entendia ali, ó, ter a comunicação, isso prova que existe um mundo invisível. Mas não quer dizer necessariamente que se aquele espírito falou, tá falado, que é daquele jeito. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Por quê? Comunicação mediúnica sempre existiu, né, gente? A partir de Kardec a gente tem os termos, né, tem as descrições, a gente consegue ter essa orientação, né? A mediunidade, ele vai trazer o livro dos médiuns para poder ter toda essa base para os médiuns, mas sempre existiu o médium, né? A começar lá na nossa história do cristianismo, do monoteísmo, por Moisés, né? Quando Moisés recebe os 10 mandamentos. Então aí, um super médium. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto por meio de documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Então a gente só vai ter uma ideia mais aproximada, por exemplo, de uma região, se você conversar com várias pessoas, com pessoas de idades diferentes, né, que frequentam lugares diferentes. Uma só também não vai conseguir te retratar, te detalhar como é, por exemplo, a vida naquela cidade. Uma pode falar muito mal da cidade e a outra pode falar muito bem, né? Porque tem isso também. Tem pessoas que moram num lugar e odeiam um lugar. Tem pessoas que moram e já amam um lugar. E a partir da missão dele, em 12 de junho de 1856, Kardec com 52 anos, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rival dirige-se ao Espírito Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da sua missão. Então, alguns espíritos já tinham dito para Kardec que ele tinha uma missão, mas Kardec estava perdidão, né, coitado? Estava fazendo o trabalho dele, mas e aí? Né? Tipo, que missão é essa? Imagina que loucura falar para você que tu tem essa missão aí, amigo. Kardec pergunta a ele, né, que ele deseja saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. E ele começa a questionar Kardec, cheio de conflitos internos, coitado. E o Espírito Verdade, ele vai dizer, confirmo-te o que já foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. O espiritismo tinha que vir, né? É isso aí, cara, igual a gente, Kardec, gente como a gente, cheio de conflitos. E é normal que a gente também tenha isso, né? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou deixando de fazer algo que eu poderia? A gente também fica assim nesses conflitos. É até bom quando a gente conversa, troca ideia, para que a gente veja que todo mundo tem isso, né? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Não? Poderia? Ah, mas eu me desequilibrei hoje. Ai, meu Deus, eu briguei com alguém, como é que eu vou fazer a live, né? Tipo assim. Ai, meu Deus. Deixa quieto. Então aí o Espírito de Verdade vai falar para ele que ninguém, né, caso ele não desse conta da missão, teria outro para substituir, porque o Espiritismo tinha de vir. Não tinha como. Ah, Kardec não deu conta, então não veio o Espiritismo? Não, ele tinha de vir. Outro substituiria. Que bom que Kardec conseguiu, né, gente? Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda
nada se fizeste, porque ele estava bem lá no comecinho. Então aqui tem um diálogo muito longo na apostila, como eu falei, tá lá no canal no Telegram. Kardec vai fazendo as perguntas, o espírito vai dando a ele as orientações e diz para ele, agora que no que diz respeito ao teor do diálogo travado com o espírito de verdade, 10 anos depois, o Kardec vai dizer o seguinte: 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação, atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas, porque o Espírito de Verdade, ele preparou Kardec, né? Ele falou, olha, você vai passar por isso, 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 não vai ser fácil não. Andei em luta com ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Ele vai falar tudo que ele sentiu, né? Ou parte do que ele sentiu, não tem como colocar tudo, né? E é interessante porque, aí eu não sei para vocês, mas, por exemplo, quando a gente, não sei como é que é para quem nasce, né, já espírita, família espírita, enfim, amigos espíritas, eu acho que para quem nasce deve ter aquela dificuldade, período da escola, por exemplo, tudo você tem que falar, porque existe muito preconceito, então você tem que ficar explicando o tempo todo, enfim, você não deseja o mal, não pratica o mal para ninguém, porque existe essa falta de conhecimento, né, essa ignorância, infelizmente. E para quem vai se tornar espírita depois, tem essa questão de, tipo, como é que é a minha vida agora, né? O espiritismo, ele não te proíbe de nada, mas ele te dá condições de parar e avaliar e analisar, será, né? Será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Eu não devo fazer, eu não quero fazer. E aí você começa, dependendo principalmente da idade, acho que para quem é mais novo, adolescente deve ser ainda mais difícil, mas aí você naturalmente não é uma questão de não querer estar com as pessoas, mas você acaba dedicando muito mais tempo para o movimento espírita, para os amigos espíritas. Então todos esses conflitos eu acho que fazem parte das pessoas, né, que se dedicam a uma religião, e aqui no nosso caso a gente está falando do espiritismo. O nome Allan Kardec, ele surgiu quando da publicação do Livro dos Espíritos, né, ele se viu diante desse problema, como eu vou assinar esse trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivard. Segundo o biógrafo dele, né, no momento de publicar, ele ficou muito embaraçado em resolver como assinaria. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou assinar, né, o nome Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas. Então, ele tinha recebido uma comunicação que ele tinha se chamado Allan Kardec em outra encarnação, e por isso ele assina dessa forma para não misturar esse trabalho que ele estava desenvolvendo agora da codificação com o seu trabalho como professor das obras didáticas que eram muito utilizadas na França. E aí Kardec, para a gente poder acompanhar, né, como é que foi esse trabalho de Kardec, bem resumidinho. Em 18 de abril de 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. 1º de janeiro de 1858, aqui está citando a Revista Espírita, deve ter começado, né, deve ter sido a primeira publicação. Em julho de 1859, o livro O que é o Espiritismo. E em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E em agosto de 1865, O Céu e o Inferno. Em 16 de janeiro de 1868, A Gênese. E em 1890, Obras Póstumas. Todos esses livros, junto com a Revista Espírita, fazem parte de uma maneira, né, a codificação, a gente sempre se refere a 5 livros, mas os outros completam isso. O que é o Espiritismo, ele vai fazendo, ele recebe questionamentos, né? Agora eu não me lembro bem. Mas do padre, de mais alguns, do cético, ele reúne umas perguntas e dá as respostas. Até estudei, olha a cabeça da pessoa, estudei o ano passado esse livro. Então, é um livro menorzinho, que ele vai trazer algumas respostas, tem muitas informações dos princípios da doutrina espírita bem resumidos. A sua missão, né? Aí aqui vai falar, peraí, que eu vou passar a parte aqui que eu já falei com vocês do Sr. Fortier. Então, Kardec, ele desencarnou já, ele trabalhou até o fim da sua vida, né? Sempre o primeiro a tomar a obra, 65 anos que ele desencarnou.
a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec sucumbiu em 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meio de repouso intelectual, pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se tudo a que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes à custa das suas ocupações prediletas. Então ele sabia que ele prezava fazer o repouso, mas ele não fazia, ele se recusou a fazer o repouso, porque ele não aguentava, né, gente? Ele estava ali trabalhando, então ele também deixou muitas informações. Acerca da luminosa existência do mestre lionês, escreve o irmão X, Espírito Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, Kardec desenvolveu todo o seu trabalho, teve muitos desafios, acabou tendo muitos inimigos, né? A gente vê no filme mesmo os amigos lá da sociedade se virando contra ele, questionando o seu trabalho, os livros que foram queimados. Muitas pessoas foram contra o que ele estava fazendo, mas a firmeza ali no que ele acreditava, ele foi desenvolvendo tudo, e claro, com o apoio da espiritualidade, com o apoio da mulher dele, da professora Amélie Gabrielle Boudet, ele conseguiu desenvolver tudo isso e trazer esse rico trabalho para a gente, que, como eu falei anteriormente, né, a gente consegue entender ali tão bem, né, o Evangelho, por exemplo, que vem lá o trecho do Evangelho, vem a interpretação lá, segundo Kardec, depois vem as instruções dos espíritos, os capítulos, a maneira como reúne, ele traz para a gente as passagens do Evangelho por temas, não aquela ordem cronológica, ou estudando cada Evangelho, né, de Mateus, de João, enfim. Tudo isso, a forma como ele trouxe para a gente, é resultado desse trabalho dele como pedagogo, como professor. Então a gente tem todas as habilidades que ele desenvolveu como profissional para desenvolver nessa missão espírita cristã, trazendo o espiritismo consolador, que foi o tema da live de quinta-feira, né? Quem não assistiu também quiser assistir. Aí é isso, gente. Finalizando aqui, esse que é um longo, quem quiser acompanhar, né? Lá no slide vai ter também, no roteiro, tem muita informação, assim, nomes de todos os livros que ele publicou, muitos desses questionamentos que ele fez para o espírito de verdade, mas seria muito cansativo eu ficar aqui reproduzindo tudo que ele falou, todos os detalhes. Por isso que eu fui dando uns saltos aqui, né? Para a gente poder terminar antes de 1 hora. Mas é importante que, acho que a gente se apegue nisso, de que Kardec também teve as suas dificuldades e ele enfrentou isso. Então, nós vamos ter dificuldades para administrar a nossa vida, né, pessoal com a nossa missão espiritual. Nós vamos ter esses conflitos, vai ter alguns dias que a gente vai falar, será que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo certo? Será que eu estou certa de estar aqui sem ter estudado? Como eu falei no início da live, né? Ou eu deixava para fazer lá para janeiro, pulava esses dias, ou eu fazia assim, né? E aí eu peguei na apostila ainda há pouco. Então, será? Sabe, a gente sempre fica nessa dúvida, né? Se a gente está fazendo a coisa da maneira correta, porque a gente também tem esse perfeccionismo. Mas a gente tem boa vontade, né? Boa vontade, e com o apoio da espiritualidade a gente consegue desenvolver pelo menos um pouquinho, né? É melhor fazer um pouco do que não fazer nada, né? Muito obrigada, Karen, Sônia, Alan, que estava aqui até pouco tempo, e a todos que forem assistir depois a live também, que tiverem assistido. Desejo uma ótima semana para vocês, né? Aí finalizando o ano com muitas vibrações positivas, que Deus nos abençoe e enche nosso coração de paz e de esperança para esse ano que está vindo. E amanhã tem live. Ó, depois eu deixo aí, ó. Cadê a arte, Karen? Cadê a arte? Que eu já até esqueci o nome. Qual o arroba aí? Bota, Karen, para eu poder falar aqui. Amanhã tem live do Evangelho que a Karen me convidou, hein? Cadê o arroba lá? Aqui o live, Karen. Já tô, gente, vocês não têm noção, né? Pessoal, os vizinhos aqui
Eles estão com sono às alturas, gente. Eu não sei. Ainda há pouco, antes de eu apertar o botão, eles estavam uivando aquela música. Então, assim, a minha cabeça. Eu não consigo descansar. Boa noite, Guilherme. Você chegou quando eu tô falando tchau. Infelizmente, a live acabou. Então, Fraternidade Ponto de Luz. Eu estarei amanhã no Facebook deles, fazendo a live sobre caridade, sobre o Evangelho. Daqui a pouquinho, quando a Karen liberar a arte, eu vou compartilhar e vocês podem acompanhar amanhã. Um beijo. Como eu falei, fiquem com Deus e aí muita fé pra gente. Nessa última semana, muita esperança. Vamos vibrar positivo para que o ano que vem também seja de bênçãos, né? Que a gente possa ter um pouquinho de descanso. Beijo.